Oi, meus amores, tudo bem? E aí, como vocês estão? Como vocês passaram essa semana? Foram para a missa? Essa semana nós vamos falar sobre um julgamento, mas é um julgamento feito pelo amor. Quem de vocês já assistiu um julgamento na TV ou parte dele? O que podemos observar em um julgamento? Quais são os personagens que nele estão? Normalmente, nós encontramos em um julgamento um juiz, o réu, os advogados de defesa, os advogados de acusação e as testemunhas, não é isso? Para poder julgar, o juiz necessita de provas. E a partir da análise delas, é que o juiz vai dar a sua sentença. Vocês sabiam que no final de nossas vidas também seremos julgados pelo que fizemos nos nossos dias? Mas tem uma coisa boa. Jesus será o nosso justo juiz. E sua sentença será baseada nas provas de amor que apresentamos. Hoje, veremos o que Jesus pede que façamos para poder entrar em sua casa um dia. São atos simples, mas muito importantes. O texto que vamos ouvir é de Jesus falando aos discípulos sobre o que acontecerá quando Deus julgar tudo o que aconteceu no mundo. Vamos lá? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, o rei dirá aos que estão à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me acolheste, estava nu e me vestistes. Estava enfermo e me visitaste. Estava na prisão e vieste a mim. E os justos então lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar? Responderá o rei: em verdade vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ajudar sempre quem precisa. Esta parábola apresenta o Jesus glorioso como o rei que julga as nações. O critério do julgamento será o amor. Seremos julgados pelo muito ou pouco amor que tivemos demonstrado ao longo de nossas vidas. Os frutos concretos deste amor e dessa justiça são atos concretos. Eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me recebeste em sua casa. Estava nu e me vestiste. Doente e cuidaste de mim. Na prisão e foste visitar-me. Os necessitados são, portanto, o próprio Jesus. Quando é que te vimos? Perguntarão a Cristo, e ele nos responderá: cada vez que você cuidar do menor dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Era tu, Senhor? Diremos nós. O texto do Evangelho é claro. Jesus se identifica com os famintos, sedentos, estrangeiros, os nus, os doentes e prisioneiros. Essa identificação provoca estranheza até mesmo naqueles que já sabiam o que diz o Evangelho. A gente sabia, mas não imaginava que fosse tanto assim. Jesus insiste em afirmar:
foi a mim que o fizeste. Ele não diz que foi aos famintos, aos sedentos, aos estrangeiros, aos nus, aos doentes e prisioneiros. Para Jesus, não interessa se essas pessoas que foram ajudadas eram boas ou más, se mereciam ou não a nossa ajuda. Todo aquele que sofre precisa ser cuidado. No final da vida, portanto, seremos julgados pelo nosso amor. Vocês sabem o que são obras de misericórdia? Obras de misericórdia são gestos concretos de amor dedicado a quem está precisando de ajuda. Misericórdia significa coração voltado à miséria, movido pela compaixão. São 7 as obras corporais. Quem cuida mais da necessidade básica. E são 7 as obras espirituais, que são atentas às outras necessidades que não são materiais. Vamos lá? As obras de misericórdia são estas. Primeiro, dá de comer aos famintos. Segundo, dá de beber aos sedentos. Terceiro, vestir os nus. Acolher os peregrinos. Visitar os enfermos. Sepultar os mortos. E visitar os encarcerados. As obras de misericórdias espirituais são estas: aconselhar os que têm dúvida, ensinar os ignorantes, orientar os pecadores, consolar os aflitos e perdoar as ofensas, suportar com paciência as pessoas incômodas e rezar a Deus pelos vivos e pelos mortos. E vocês estão praticando as obras de misericórdia? E as obras corporais? É muito bom. A gente vai ver que são pequenos gestos que nos faz chegar direto ao Pai. Rezemos pedindo a Deus força para vencer o egoísmo e a diferença diante do sofrimento dos outros. Vamos lá? Senhor Jesus, Tu nos pedes que sejamos atentos e vigilantes aos sinais de Tua presença no meio de nós. Faze que reconheçamos o rosto de todos os irmãos e irmãs que sofrem. Que o nosso coração e os nossos olhos estejam bem abertos para amar como Tu nos amaste. Amém. Que o Senhor nos conduza sempre. Que saibamos reconhecê-lo nos irmãos e irmãs. Que Ele nos abençoe com o seu grande amor. Amém. Uma ótima semana para vocês. Espero vocês na Santa Missa, tá?